O Espírito Santo de Deus vai falar com você. Portanto, eu quero que você abra o seu coração, apenas isso. Abra o seu coração e Deus vai abrir a sua mente para que você ouça tudo que virá dos céus para você, para o seu coração, nos próximos minutos desse vídeo. Não vai demorar muito. No fim, eu quero que você faça uma oração comigo. Esta oração fará toda a diferença na sua vida. Eu estava orando antes de entrar aqui, pedindo a orientação de Deus, pedindo para que Deus fale, que apenas eu seja um instrumento para que toda palavra que venha a ser liberada venha a ser dos céus. E Deus me conduziu a algo muito tremendo, a uma palavra que se chama resistência, a um versículo. Mas o foco do versículo é resistência. Então você que chegou aqui, Deus vai falar com você, eu não tenho dúvida disso. Viu? Você que vem esperando respostas. Olha que bênção você mais uma vez aqui. Eu estou te vendo, viu? Isso, estou te vendo mais uma vez. Claro. Eu sei que você está aqui. Não saia. Deus me levou a um versículo que diz o seguinte: resista ao inimigo, resista ao diabo e ele fugirá de vós. E essa palavra resistência veio muito forte na minha vida, muito forte no meu coração. Eu gostaria muito que você entendesse que a insistência, ela quebra qualquer muralha. A insistência e a resistência, ela derruba qualquer gigante. Eu sempre digo aqui, por muitas vezes eu digo, que a vitória não é daquele que começa. Quantas pessoas começam um projeto e não terminam? Aí depois reclamam: eu não consegui vencer, eu não consegui concluir. A vitória é daquele que começa e vai até o fim. É daquele que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, ele resiste. Ele resiste o inimigo. Porque a Bíblia diz: resista o inimigo. Gratidão, Solange, pelas estrelas, que Deus te abençoe, viu? Resista o inimigo e ele fugirá de vós. Ou seja, não basta apenas eu insistir. Eu preciso resistir. Porque se existe um sentimento muito forte, é um sentimento de resistência, principalmente quando estamos vivendo as tempestades da vida, as batalhas da vida. Elias orou um dia e não deu certo, 2 dias e não aconteceu, 3 dias Elias orou, consequentemente 3 dias e nada aconteceu, no 4º dia nada, no 5º dia nada, no 6º dia nada, e no 7º dia ele viu um pequeno sinal, no 7º dia de oração. Bom, é aquele sinal de Deus. Virá uma chuva dos céus. Existem casos na Bíblia de resistência e perseverança e insistência, que um caso muito conhecido era de um homem que tinha uma rotina espiritual, assim como nós temos aqui. Assim como nós temos.
Manhã, tarde e noite, nós elevamos o nosso pensamento a Deus, né? E oramos ao Senhor. Ouvimos a direção de Deus, nos fortalecemos da palavra de Deus e depois nós oramos. Amém? Glória a Deus. Daniel não era diferente. Só que você não sentiu, escute isso, vem cá. Chega mais próximo aqui. Isso. Você não sentiu um dia que parece que tem algo travando a sua bênção? Parece que há pessoas impedindo que a graça de Deus chegue? Você já não sentiu um dia que essa bênção que você ora, que você busca, era para estar muito tempo, era para chegar muito tempo antes? Essa porta era para estar aberta há muito tempo. Essa cura era para acontecer há muito tempo. Essa liberação era para acontecer há muito tempo e você não sentiu, poxa, mas tem algo trancando, tem algo de errado. O que está acontecendo? Você sabia que quando uma bênção está destinada a você, existe uma resistência do mundo espiritual para que você não receba? Existe uma luta, uma batalha no mundo espiritual que trava o que está destinado a você, o que está destinado a nós. E é por essa razão que, por mais que oramos, né, que por mais que falamos com Deus, que temos a nossa rotina de oração, a bênção muitas vezes fica ali travada. E se nós não resistirmos, insistirmos na oração, a bênção ela não chega. Existem atrasos na vida que só serão liberados, né? Existem bênçãos, escute bem, existem bênçãos que só serão liberadas se você resistir. Não há um ditado que diz água mole em pedra dura? Termine esse ditado aí. Você conhece aí? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Tem esse ditado, né? Você sabe o que significa isso? Que a insistência da água, ela vence a resistência da pedra. Eu vou repetir. A insistência da água, né, do pinguinho da água, a insistência, ela vence a resistência. Esse tempo atrás, eu fui consultar o engenheiro. Eu fiz um muro, né? Aliás, o pedreiro fez o muro. E eu peguei uma consultoria de um engenheiro para fazer esse muro. Aí, o engenheiro falou: Fábio, você tem aqui um problema, Fábio. Você tem um problema aqui que é essa água, que é essa leve vertente de água, né? E você precisa arrumar isso. Porque se você não desviar esta água, não tirar esta água daí, daqui mais alguns anos, era uma corrente de água pequena,
Era uma vertente ali que saía das pedras, né? E o engenheiro falou: Fábio, se você não arrumar, não canalizar, você precisa canalizar essa água e tirar essa água daí. Porque se você não fizer isso, daqui mais alguns anos, esta água vai derrubar o muro. Aí eu entendi o significado real da frase: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Pode ser uma fortaleza. Pode ser uma fortaleza. Mas com o passar do tempo, a água, ela derruba qualquer fortaleza. Ela destrói. Você entende isso? Sabe o que significa isso? Que a insistência da água pode passar alguns anos, mas a insistência da água, daqui mais alguns anos, daqui mais algum tempo, ela vai vencer a resistência da pedra, a resistência do muro, a resistência dos pilares, a resistência de uma construção bem forte. Daqui mais alguns anos, esta pequena corrente de água, ela vai derrubar. Ou seja, a insistência, ela sempre vence a resistência. Sabe o que significa isso? Que se você insistir, você vai vencer. Não existe pessoa que vence se não existe insistência. Sabe por quê? Deixa eu te explicar o porquê. Porque no momento que começamos algo, ou que começamos a orar por algo, você já reparou isso? Se levantam muitos obstáculos. A partir do momento em que você se levanta para começar algo, para orar por alguém, para orar por um projeto, para pedir uma bênção, você sabe o que vai acontecer? Vai se levantar o inimigo. Pessoas serão usadas, palavras serão ditas, atitudes serão tomadas para te amedrontar. Então eu preciso que você entenda isso, que a vida funciona assim. Quando eu insisto, quando eu não desisto nas primeiras tentativas, nos primeiros meses. Tem pessoas que estão nos seguindo aqui as nossas orações há poucos dias e já foram abençoadas. E há pessoas que estão chegando, que já estão nos seguindo há alguns meses e ainda não receberam um milagre. Agora, por que essas pessoas aí não receberam um grande milagre, um grande milagre? Elas devem parar? Elas devem parar de ouvir as orações? De seguir a palavra de Deus? Elas devem desistir de Deus ou devem continuar? Conta para mim aqui. Escreva nos comentários. Vai. Se essa palavra está fortalecendo você, já compartilha, não fica para você, porque é muito forte. O inimigo vai tentar fazer de tudo que esse vídeo não seja compartilhado, viu? Ele vai fazer de tudo que esse vídeo não alcance mais pessoas, não seja compartilhado nos grupos, não mande, não. Mas você vai destravar essa palavra. Quando você
se levanta para fazer algo, o inimigo se levanta também para impedir o que você começou. É por isso que sempre quando começa alguma coisa, sempre quando começa até mesmo uma relação, um relacionamento, uma amizade, sempre se levanta, e quando é boa, né? Sempre se levanta pessoas para criticar. Sempre quando você se levanta para decidir, não, estou decidido a começar algo, aí começam os levantes do inimigo. Você deve parar quando o inimigo se levantar. Eu já conheço muitas pessoas que começaram um projeto, né? Uma oração, começaram uma campanha, uma corrente conosco aqui, e disseram: Fábio, quando eu comecei, muitas lutas se levantaram, Fábio. Muitas pessoas se levantaram, situações começaram a se erguer. Olha, eu achei que era de Deus e não tenho a força para continuar. E muitas vezes eu disse: minha irmã, se você começou algo, se levantou para fazer algo, é normal. O inimigo vai se levantar também para impedir essa bênção, para impedir que isso se realize, que isso aconteça. Vai usar pessoas próximas de você, vai usar pessoas na sua casa, mas você tem que ter discernimento. Você está se levantando para ir em busca da bênção. E o inimigo, na verdade, não quer de forma nenhuma, ele não quer de forma nenhuma que você seja abençoada. Ele quer te parar. Agora tem pessoas, Fábio, desde quando eu comecei a orar, começou a se levantar muitas guerras espirituais, muitas batalhas. Eu comecei a perceber muitas coisas, às vezes não tão boas assim. Será que isso é de Deus? Eu falei: minha irmã, quando a gente se levanta para fazer algo, eu sempre falo, o inimigo também se levanta para impedir. Quando você se levanta para construir, o inimigo se levanta para atrapalhar a construção. Viu? É bem assim. Usa pessoas, palavras, confunde muitas vezes, tenta confundir a cabeça da gente. Então eu preciso que você compreenda o seguinte: olha, quando você insiste, o inimigo não resiste. Veja como é forte isso, minha gente, escute isso. Quando você insiste, o inimigo não resiste. Agora, quando você começa e desiste, o inimigo vence. E não é isso que nós queremos. E não é isso que nós desejamos. Nós queremos vencer. Mas precisamos iniciar e insistir. Porque se nós insistirmos, Fábio, não aconteceu na primeira oração, não aconteceu na segunda oração, Fábio, não aconteceu no primeiro mês, olha, já faz alguns meses, não aconteceu no primeiro ano, já vou desistir. O problema é esse. É que as pessoas querem algo grandioso, né? Elas sonham com algo grandioso e toda a construção, escute isso, quanto maior é a construção, mais demorada é. Quanto menor é a construção, mais rápido é de acontecer. Se você quiser construir um prédio, não existe um longo tempo para a construção do prédio, né? Existe um longo tempo. Agora, se você quiser construir uma casinha pequenininha de 3x4, é muito rápido. O problema é que existem pessoas audaciosas, o bom, né? Que existem pessoas audaciosas, né? Sonhadoras, que querem algo grande, que querem uma bênção grande, milagrosa de Deus e querem que aconteça do dia para a noite. Há pessoas que querem as coisas rápidas demais e há um tempo.
Há um tempo de amadurecimento. Há um tempo em que você precisa entender que Deus vai trabalhar nos corações, nas vidas, nas pessoas e por aí vai. Então, quanto mais audacioso for o seu sonho, quanto mais grandioso for o seu projeto, né? A tendência é que haja uma resistência do inimigo. Se o inimigo resiste, você insiste. Eu vou repetir aqui. Se o inimigo resiste, você insiste. Se o inimigo resiste, você insiste. O problema é que quando o inimigo resiste, as pessoas dão no pé. Você já viu uma pessoa que viu algo assustador e fugiu? Você já viu uma pessoa que quando o cachorro latiu, não mostrou medo e o cachorro foi embora? O problema, minha gente, é que há pessoas que qualquer latido de um cão, elas disparam por causa do medo. O cão começa a latir e a pessoa começa a fugir. Mas quando o cão late e você grita com ele, o que acontece? Você está mostrando que não tem medo. Você está mostrando que é para ele ir embora. Você está mostrando o quê? Autoridade, coragem. Aí sim, quem vai sentir medo é o cão. A tendência, você sabe muito bem, quando um cão late e você dispara, é que ele também corra atrás, viu? Essa é a tendência. Mas a tendência, quando um cão late e você fica firme, e você resiste, e você grita com ele, sai daqui. Qual que é a tendência? É que ele, opa, essa pessoa não tem medo, né? E quando você usa autoridade, qual que é a tendência do cão? Disparar. É assim com o inimigo. Quando ele late, quando ele usa pessoas para latir, quando ele usa pessoas e você tiver medo e você disparar, mostrar medo e você disparar, aí sim, o inimigo vai correr atrás de você, as coisas vão ficar bem pior. Você nunca vai chegar a um objetivo, porque sempre você vai encontrar os cães no meio do caminho, latindo para te colocar medo. Eu vou te dizer mais. Os cães não são pequenos, não. Quando você vê o cão, chega a dar medo. Mas você precisa mostrar autoridade. Autoridade no mundo espiritual. Sai daqui! E o que vai acontecer? Ele vai ver que você não tem medo dele. Experimenta fugir dele. Se você não repreendê-lo com voz de autoridade, você está indo num caminho reto, sabe? Numa estrada reta. Aí vem um cão latindo. Sai daqui, né? Ele começa a latir. Sai daqui. Volte. E você vê aquele cão grande,
meu Jesus, se esse cão me pegar, eu estou lascado, né? Se esse cão me morder, se você já começar a pensar assim, você vai dar meia volta e vai disparar. Mas agora, se você pensar assim, não, esse cão não vai me pegar, eu vou começar a gritar com ele e vou enfrentá-lo. Ele vai bater em retirada. Porque você usou a autoridade no mundo espiritual. E a insistência venceu a resistência. Eu disse ontem, nós somos fracos fisicamente, mas espiritualmente nós temos autoridade. E quando nós usamos essa autoridade, o inimigo dispara. Quando usamos essa autoridade, o inimigo dispara. Então, quando eu aprendo, minha gente, que eu preciso insistir na minha oração e insistir no meu propósito, há quanto tempo? Coloque aqui nos comentários para mim. Pode colocar aqui. Há quanto tempo você está esperando essa bênção? Há quanto tempo você está lutando firmemente por um propósito? Quanto tempo? Você sabe que há duas diferenças. Há uma luta aqui, com as minhas forças, e há uma luta com as forças de Deus. E há uma luta com a ajuda de Deus, com a direção de Deus. Há quanto tempo você está lutando por esse propósito com a direção de Deus? Fábio, há 30 anos, mas e com a direção de Deus? Fábio, é recente. Então comece a contar a partir de agora. Você está entendendo? A partir do momento em que você decidiu, não, eu quero lutar com Deus, receber a direção de Deus, eu quero ir com Deus, não vou sozinha mais, eu vou ir com Deus. Há quanto tempo? Você tem buscado, você tem clamado, mas com a direção de Deus. Começa a contar a partir do momento da direção de Deus. Eu conheço pessoas que há anos estão em busca de um propósito, né? E quando começaram a buscar a Deus, né, a participar das nossas orações, mudaram de ideia. Fábio, eu pensava assim, queria isso, mas quando eu fiquei algum tempo te ouvindo e mudou o meu propósito e não quero mais. Eu quero viver diferente, eu quero um projeto diferente. Um projeto diferente. Tem pessoas que mudam, ao longo do tempo vão mudando. Por quê? Porque perceberam que não era, em primeiro lugar, a vontade de Deus. Você está entendendo? Que não era da vontade de Deus e Deus muda o propósito. Quando você está buscando e Deus te revela, filha, esse não é um propósito meu para você. Esses dias eu estava conversando, acredito que foi ontem, com uma pessoa pelo Instagram, né? Nós estamos respondendo pessoas pelo Instagram, viu, gente? Porque o nosso WhatsApp está temporariamente desativado. Então, quero mandar uma mensagem, é só no Instagram, somente no Instagram, até o momento, tá? Você que nos assiste tanto pelo YouTube, ou pode mandar no chat do YouTube, nos comentários também, né? Mas deixa eu te dizer algo. Aí ela disse, Fábio, como que eu sei que é a voz de Deus? Em primeiro lugar, a voz de Deus, quando eu a ouço, quando eu sei, eu não tenho dúvidas. Eu tenho certeza. Deus coloca um desejo tão grande no meu coração, sabe? Deus coloca uma certeza tão grande no meu coração que podem me falar milhões de coisas, mas eu sei que é a voz de Deus. Eu sei que é a direção de Deus.
Eu sinto. Você está entendendo? Então isso é a voz de Deus. Sentir. Agora, quando, escute bem com muita atenção, quando não é a voz de Deus, eu tenho dúvidas. Aí eu começo a dizer, Fábio, estou na dúvida, estou na incerteza. Então, insista, não tenha dúvidas, peça a direção, o direcionamento do Pai. A insistência, ela sempre vai vencer a resistência. Não pare com qualquer latido assustador de cães. Porque nós estamos, minha gente, nos direcionando a caminhos desconhecidos, não é? Você não quer novidade de vida? Você não quer bênçãos grandiosas? Você quer, né? Se não está buscando isso, amém, glória a Deus, está, que bom, que bênção, glória a Deus, sim, mas há caminhos desconhecidos. Há lugares que a gente nunca andou, há coisas que a gente nunca fez. Então, você sempre vai ouvir os latidos. E se você se amedrontar e fugir, você não vai chegar ao objetivo. Pode demorar anos, Fábio? Pode demorar anos, muitos anos? Pode. Deus fez uma promessa para Sara e para Abraão e demorou anos. Anos. Mas eles desistiram? Não. Era uma loucura acreditar no que Deus prometeu? Era. Era impossível de Deus fazer aquilo? Não. Você está entendendo? O que é impossível para o homem é possível para Deus. Você precisa resistir. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é numa pedra, viu? Não é só em pedra. Esse ditado eu descobri na lei da engenharia, né? Numa regra da engenharia, no conhecimento, né, de os engenheiros, que não é só em pedra. É em muro, é em fortalezas, é em muralhas, é em muros com uma grande estrutura. Não há estrutura, eu descobri isso há esses dias, né? Que não há estrutura de concreto que resista à água. Pode ser uma pequena vazão, pode ser pequena, mas não há estrutura que aguente. Pode passar os anos, mas uma hora o muro vai cair. Você está entendendo? Uma hora o muro cai. Então, minha gente, você é essa pequena corrente de água. Eu sou essa pequena corrente de água. Podem ter muralhas ali, né? Mas eu vou insistir. Uma hora eu vou derrubar. Uma hora tudo vai cair por terra, porque eu vou insistir. Eu sou essa pequena vazão de água. Isso se chama insistência. Você está entendendo? Insistência que vence a resistência. É forte isso, né? Eu vou orar por você agora. Nós vamos orar juntos, viu? Nós vamos orar juntos. Mas não desista. A oração não é algo que eu preciso orar hoje, me fortalecer hoje, Fábio. Muito obrigado, está tudo muito bem, eu vou embora. Daqui 30 dias eu volto. Minha gente, não funciona assim. Quando eu estiver precisando mesmo, eu retorno. Muito obrigado.
Você entende? Não, não é assim. A oração ela tem que ser constante. É constância. Não é eu buscar a Deus num dia e voltar só no mês seguinte. Ou no ano seguinte, quando as coisas apertarem. Não, não é. Não é. Quando você ouvir o latido de cães, não mostre medo. Mostre autoridade. Você tem essa autoridade. Você já não viu isso? Se você mostrar medo para o cão, mostrou medo para o cão vai tomar conta. Você já viu que o cão ele sente que quando uma pessoa tem medo dele? Você já viu isso? Você já ouviu isso? Olha, o cão ele sente quando uma pessoa tem medo. Você já viu isso, né? Já viu. Eu sei. Eu também já vi. E é uma grande verdade. Ele sente quando uma pessoa tem medo. Se vista dessa ousadia, dessa coragem e siga o seu caminho. Se você ouvir latidos de cães, não tem problema não. Você vai usar a sua autoridade. E ele vai cair por terra. Amém? Eu quero agradecer aqui todas as contribuições através de estrelas. Que Deus te abençoe, multiplique 100 vezes a mais. Você que é mantenedora do nosso ministério, apoiadora do nosso ministério, né? Você que envia ofertas através do Pix também, do nosso e-mail, que Deus multiplique 100 vezes a mais. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus e multiplique. Amém. Agora eu vou orar por você. Depois que eu orei pelos ofertantes, eu quero orar por você aqui e abençoar a sua vida. Diga: Senhor, eu quero insistir e não vou ter medo. Fala aí. Senhor, eu vou insistir e não vou ter medo. Fala mais uma vez, com voz de autoridade: Senhor, eu vou insistir e não vou ter medo. Deus, aqui estão as tuas filhas. Obrigado pela sua palavra hoje revelada, nós nos fortalecemos. Ela vai insistir e vai vencer toda a resistência do inimigo. Eu sou essa pequena vazão de água que com o tempo derruba qualquer muralha. Obrigado, Senhor, porque nós ouvimos a sua palavra e não teremos medo de latido nenhum de cão, porque usaremos a nossa autoridade. Obrigado. Eu vou insistir, meu Deus, e não vou ter medo. Abençoe todos aqui que compartilharam esse vídeo, que já estão nos seguindo aqui nas nossas duas páginas, Fábio Nunes Motivação, Orações do Fábio Nunes. Aos que são inscritos no nosso canal do YouTube, estenda a sua mão e abençoe, porque aqui é a rotina espiritual. Abençoe a todos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Diga: eu tomo posse da minha bênção no dia de hoje, em nome de Jesus. Fala mais uma vez aí, vamos lá? Eu tomo posse da minha bênção no dia de hoje, em nome de Jesus. Diga: eu vou insistir. Mais uma vez, eu vou insistir e o inimigo vai fugir. Fale mais uma vez: eu vou insistir e o inimigo vai fugir. Eu te abençoo, minha irmã, a partir de agora. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Muito em breve você vai contar um testemunho, você vai testemunhar, você vai mandar mensagem que o milagre chegou, que o milagre aconteceu porque você resistiu. Insistiu e Deus te deu a vitória. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Proteja você, a sua casa e a sua família, que os anjos te guiem e te direcionem para o melhor caminho desde agora e para todo sempre. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo.
Diga graças a Deus e amém. Fale mais uma vez aí. Louvado seja Deus, graças a Deus e amém. Mais uma vez com fé, vamos lá. Louvado seja Deus, graças a Deus e amém. Deus te abençoe. O Espírito Santo de Deus vai falar com você. Portanto, eu quero que você abra o seu coração, apenas isso. Abra o seu coração e Deus vai abrir a sua mente para que você ouça tudo que virá dos céus para você, para o seu coração, nos próximos minutos desse vídeo. Não vai demorar muito. No fim, eu quero que você faça uma oração comigo. Esta oração fará toda a diferença na sua vida. Eu estava orando antes de entrar aqui, pedindo a orientação de Deus, pedindo para que Deus fale, que apenas eu seja um instrumento para que toda palavra que venha a ser liberada venha a ser dos céus. E Deus me conduziu a algo muito tremendo, a uma palavra que se chama resistência, a um versículo. Mas o foco do versículo é resistência. Então você que chegou aqui, Deus vai falar com você, eu não tenho dúvida disso. Viu? Você que vem esperando respostas. Olha que bênção você mais uma vez aqui. Eu estou te vendo, viu? Isso, estou te vendo mais uma vez. Claro. Eu sei que você está aqui. Não saia. Deus me levou a um versículo que diz o seguinte: resista ao inimigo, resista ao diabo e ele fugirá de vós. E essa palavra resistência veio muito forte na minha vida, muito forte no meu coração. Eu gostaria muito que você entendesse que a insistência, ela quebra qualquer muralha. A insistência e a resistência, ela derruba qualquer gigante. Eu sempre digo aqui, por muitas vezes eu digo, que a vitória não é daquele que começa. Quantas pessoas começam um projeto e não terminam? Aí depois reclamam: eu não consegui vencer, eu não consegui concluir. A vitória é daquele que começa e vai até o fim. É daquele que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, ele resiste. Ele resiste o inimigo, porque a Bíblia diz: resista o inimigo. Gratidão, Solange, pelas estrelas, que Deus te abençoe, viu? Resista o inimigo e ele fugirá de vós. Ou seja, não basta apenas eu insistir, eu preciso resistir. Porque se existe um sentimento muito forte, é um sentimento de resistência, principalmente quando estamos vivendo as tempestades da vida, as batalhas da vida. Elias orou um dia e não deu certo, 2 dias e não aconteceu, 3 dias Elias orou, consequentemente 3 dias e nada aconteceu, no 4º dia nada, no 5º dia nada, no 6º dia nada, e no 7º dia ele viu um pequeno sinal, no 7º dia de oração. Bom, é aquele sinal de Deus. Virá uma chuva dos céus.
Existem casos na Bíblia de resistência e perseverança e insistência, que um caso muito conhecido era do homem que tinha uma rotina espiritual, assim como nós temos aqui. Assim como nós temos. Manhã, tarde e noite, nós elevamos o nosso pensamento a Deus, né? E oramos ao Senhor. Ouvimos a direção de Deus, nos fortalecemos da palavra de Deus e depois nós oramos. Amém? Glória a Deus. Daniel não era diferente. Só que você não sentiu, escute isso, vem cá. Chega mais próximo aqui. Isso. Você não sentiu um dia que parece que tem algo travando a sua bênção? Parece que há pessoas impedindo que a graça de Deus chegue? Você já não sentiu um dia que essa bênção que você ora, que você busca, era para estar muito tempo, era para chegar muito tempo antes? Essa porta era para estar aberta há muito tempo. Essa cura era para acontecer há muito tempo. Essa liberação era para acontecer há muito tempo e você não sentiu, poxa, mas tem algo trancando, tem algo de errado. O que está acontecendo? Você sabia que quando uma bênção está destinada a você, existe uma resistência do mundo espiritual para que você não receba? Existe uma luta, uma batalha no mundo espiritual que trava o que está destinado a você, o que está destinado a nós. E é por essa razão que, por mais que oramos, né, que por mais que falamos com Deus, que temos a nossa rotina de oração, a bênção muitas vezes fica ali travada. E se nós não resistirmos, insistirmos na oração, a bênção ela não chega. Existem atrasos na vida que só serão liberados, né? Existem bênçãos, escute bem, existem bênçãos que só serão liberadas se você resistir. Não há um ditado que diz água mole em pedra dura? Termine esse ditado aí. Você conhece aí? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Tem esse ditado, né? Você sabe o que significa isso? Que a insistência da água, ela vence a resistência da pedra. Eu vou repetir. A insistência da água, né, do pinguinho da água, a insistência, ela vence a resistência. Esse tempo atrás, eu fui consultar o engenheiro. Eu fiz um muro, né? Aliás, o pedreiro fez o muro. E eu peguei uma consultoria de um engenheiro para fazer esse muro. Aí, o engenheiro falou: Fábio, você tem aqui um problema, Fábio. Você tem um problema aqui que é essa água, que é essa leve vertente de água, né? E você precisa arrumar isso.
Porque se você não desviar esta água, não tirar esta água daí, daqui mais alguns anos, era uma corrente de água pequena, era uma vertente ali que saía das pedras, né? E o engenheiro falou: Fábio, se você não arrumar, não canalizar, você precisa canalizar essa água e tirar essa água daí. Porque se você não fizer isso, daqui mais alguns anos, esta água vai derrubar o muro. Aí eu entendi o significado real da frase: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Pode ser uma fortaleza. Pode ser uma fortaleza. Mas com o passar do tempo, a água, ela derruba qualquer fortaleza. Ela destrói. Você entende isso? Sabe o que significa isso? Que a insistência da água pode passar alguns anos, mas a insistência da água, daqui mais alguns anos, daqui mais algum tempo, ela vai vencer a resistência da pedra, a resistência do muro, a resistência dos pilares, a resistência de uma construção bem forte. Daqui mais alguns anos, esta pequena corrente de água, ela vai derrubar. Ou seja, a insistência, ela sempre vence a resistência. Sabe o que significa isso? Que se você insistir, você vai vencer. Não existe pessoa que vence se não existe insistência. Sabe por quê? Deixa eu te explicar o porquê. Porque no momento que começamos algo, ou que começamos a orar por algo, você já reparou isso? Se levantam muitos obstáculos. A partir do momento em que você se levanta para começar algo, para orar por alguém, para orar por um projeto, para pedir uma bênção, você sabe o que vai acontecer? Vai se levantar o inimigo. Pessoas serão usadas, palavras serão ditas, atitudes serão tomadas para te amedrontar. Então eu preciso que você entenda isso, que a vida funciona assim. Quando eu insisto, quando eu não desisto nas primeiras tentativas, nos primeiros meses. Tem pessoas que estão nos seguindo aqui as nossas orações há poucos dias e já foram abençoadas. E há pessoas que estão chegando, que já estão nos seguindo há alguns meses e ainda não receberam o milagre. Agora, por que essas pessoas aí não receberam um grande milagre, um grande milagre? Elas devem parar? Elas devem parar de ouvir as orações? De seguir a palavra de Deus? Elas devem desistir de Deus ou devem continuar? Conta para mim aqui. Escreva nos comentários. Vai. Se essa palavra está fortalecendo você, já compartilha, não fica para você, porque é muito forte. O inimigo vai tentar fazer de tudo que esse vídeo não seja compartilhado, viu?
Ele vai fazer de tudo que esse vídeo não alcance mais pessoas, né? Não seja compartilhado nos grupos, não mande, não. Mas você vai destravar essa palavra. Quando você se levanta para fazer algo, o inimigo se levanta também para impedir o que você começou. É por isso que sempre quando começa alguma coisa, sempre quando começa até mesmo uma relação, um relacionamento, uma amizade, sempre se levanta, e quando é boa, né? Sempre se levanta pessoas para criticar. Sempre quando você se levanta para decidir, não, estou decidido a começar algo, aí começam os levantes do inimigo. Você deve parar quando o inimigo se levantar. Eu já conheço muitas pessoas que começaram um projeto, né, uma oração, começaram uma campanha, uma corrente conosco aqui, e disseram: Fábio, quando eu comecei, muitas lutas se levantaram, Fábio. Muitas pessoas se levantaram, situações começaram a se erguer. Olha, eu achei que era de Deus e não tenho a força para continuar. E muitas vezes eu disse: minha irmã, se você começou algo, se levantou para fazer algo, é normal. O inimigo vai se levantar também para impedir essa bênção, para impedir que isso se realize, que isso aconteça. Vai usar pessoas próximas de você, vai usar pessoas na sua casa, mas você tem que ter discernimento. Você está se levantando para ir em busca da bênção. E o inimigo, na verdade, não quer de forma nenhuma, ele não quer de forma nenhuma que você seja abençoada. Ele quer te parar. Agora tem pessoas, Fábio, desde quando eu comecei a orar, começou a se levantar muitas guerras espirituais, muitas batalhas. Eu comecei a perceber muitas coisas, às vezes não tão boas assim. Será que isso é de Deus? Eu falei: minha irmã, quando a gente se levanta para fazer algo, eu sempre falo, o inimigo também se levanta para impedir. Quando você se levanta para construir, o inimigo se levanta para atrapalhar a construção. Viu? É bem assim. Usa pessoas, palavras, confunde muitas vezes, tenta confundir a cabeça da gente. Então eu preciso que você compreenda o seguinte: olha, quando você insiste, o inimigo não resiste. Veja como é forte isso, minha gente, escute isso. Quando você insiste, o inimigo não resiste. Agora, quando você começa e desiste, o inimigo vence. E não é isso que nós queremos. E não é isso que nós desejamos. Nós queremos vencer. Mas precisamos iniciar e insistir. Porque se nós insistirmos, Fábio, não aconteceu na primeira oração, não aconteceu na segunda oração, Fábio, não aconteceu no primeiro mês, olha, já faz alguns meses, não aconteceu no primeiro ano, já vou desistir. O problema é esse. É que as pessoas querem algo grandioso, né? Elas sonham com algo grandioso e toda a construção, escute isso, quanto maior é a construção, mais demorada é. Quanto menor é a construção, mais rápido é de acontecer. Se você quiser construir um prédio, não existe um longo tempo para a construção do prédio, né? Existe um longo tempo. Agora, se você quiser construir uma casinha pequenininha de 3x4, é muito rápido. O problema é que existem pessoas audaciosas,
O bom, né, que existem pessoas audaciosas, né, sonhadoras, que querem algo grande, que querem uma bênção grande, milagrosa de Deus e querem que aconteça do dia para a noite. Há pessoas que querem as coisas rápidas demais. E há um tempo. Há um tempo de amadurecimento. Há um tempo em que você precisa entender que Deus vai trabalhar nos corações, nas vidas, nas pessoas e por aí vai. Então, quanto mais audacioso for o seu sonho, quanto mais grandioso for o seu projeto, né? A tendência é que haja uma resistência do inimigo. Se o inimigo resiste, você insiste. Eu vou repetir aqui. Se o inimigo resiste, você insiste. Se o inimigo resiste, você insiste. O problema é que quando o inimigo resiste, as pessoas dão no pé. Você já viu uma pessoa que viu algo assustador e fugiu? Você já viu uma pessoa que quando o cachorro latiu, não mostrou medo e o cachorro foi embora? O problema, minha gente, é que há pessoas que qualquer latido de um cão, elas disparam por causa do medo. O cão começa a latir e a pessoa começa a fugir. Mas quando o cão late e você grita com ele, o que acontece? Você está mostrando que não tem medo. Você está mostrando que é para ele ir embora. Você está mostrando o quê? Autoridade, coragem. Aí sim, quem vai sentir medo é o cão. A tendência, você sabe muito bem, quando um cão late e você dispara, é que ele também corra atrás, viu? Essa é a tendência. Mas a tendência, quando um cão late e você fica firme, e você resiste, e você grita com ele, sai daqui. Qual que é a tendência? É que ele, opa, essa pessoa não tem medo, né? E quando você usa autoridade, qual que é a tendência do cão? Disparar. É assim que o inimigo. Quando ele late, quando ele usa pessoas para latir, quando ele usa pessoas e você tiver medo e você disparar, mostrar medo e você disparar, aí sim, o inimigo vai correr atrás de você, as coisas vão ficar bem pior. Você nunca vai chegar a um objetivo, porque sempre você vai encontrar os cães no meio do caminho, latindo para te colocar medo. E eu vou te dizer mais. Os cães não são pequenos, não. Quando você vê o cão, chega a dar medo. Mas você precisa mostrar autoridade. Autoridade no mundo espiritual. Sai daqui! E o que vai acontecer? Ele vai ver que você não tem medo dele. Experimenta fugir dele. Se você não repreendê-lo com voz de autoridade,
Você está indo num caminho reto, sabe? Numa estrada reta. Aí vem um cão latindo. Sai daqui, né? Ele começa a latir. Sai daqui. Volte. E você vê aquele cão grande. Meu Jesus, se esse cão me pegar, eu estou lascado, né? Se esse cão me morder, se você já começar a pensar assim, você vai dar meia volta e vai disparar. Mas agora, se você pensar assim, não, esse cão não vai me pegar, eu vou começar a gritar com ele e vou enfrentá-lo. Ele vai bater em retirada. Porque você usou a autoridade no mundo espiritual. E a insistência venceu a resistência. Eu disse ontem, nós somos fracos fisicamente, mas espiritualmente nós temos autoridade. E quando nós usamos essa autoridade, o inimigo dispara. Quando usamos essa autoridade, o inimigo dispara. Então, quando eu aprendo, minha gente, que eu preciso insistir na minha oração e insistir no meu propósito, há quanto tempo? Coloque aqui nos comentários para mim. Pode colocar aqui. Há quanto tempo você está esperando essa bênção? Há quanto tempo você está lutando firmemente por um propósito? Quanto tempo? Se sabe que há duas diferenças. Há uma luta aqui, com as minhas forças, e há uma luta com as forças de Deus. E é uma luta com a ajuda de Deus, com a direção de Deus. Há quanto tempo você está lutando por esse propósito com a direção de Deus? Fábio, há 30 anos, mas e com a direção de Deus? Ah, Fábio, é recente. Então comece a contar a partir de agora. Você está entendendo? A partir do momento em que você decidiu, não, eu quero lutar com Deus, receber a direção de Deus, eu quero ir com Deus, não vou sozinha mais, eu vou ir com Deus. Há quanto tempo? Você tem buscado, você tem clamado, mas com a direção de Deus. Comece a contar a partir do momento da direção de Deus. Eu conheço pessoas que há anos estão em busca de um propósito, né? E quando começaram a buscar a Deus, né, a participar das nossas orações, mudaram de ideia. Fábio, eu pensava assim, queria isso, mas quando eu fiquei algum tempo te ouvindo e mudou o meu propósito e não quero mais. Eu quero viver diferente, eu quero um projeto diferente. Um projeto diferente. Tem pessoas que mudam, ao longo do tempo vão mudando. Por quê? Porque perceberam que não era, em primeiro lugar, a vontade de Deus. Você está entendendo? Que não era da vontade de Deus e Deus muda o propósito. Quando você está buscando e Deus te revela, filha, esse não é um propósito meu para você. Esses dias eu estava conversando, acredito que foi ontem, com uma pessoa pelo Instagram, né? Nós estamos respondendo pessoas pelo Instagram, viu, gente? Porque o nosso WhatsApp está temporariamente desativado. Então, quero mandar uma mensagem, é só no Instagram, somente no Instagram, até o momento, tá? Você que nos assiste tanto pelo YouTube, ou pode mandar no chat do YouTube, nos comentários também, né? Mas deixa eu te dizer algo. Aí ela disse, Fábio, como que eu sei que é a voz de Deus? Em primeiro lugar, a voz de Deus, quando eu a ouço, quando eu sei, eu não tenho dúvidas. Eu tenho certeza.
Deus coloca um desejo tão grande no meu coração, sabe? Deus coloca uma certeza tão grande no meu coração que podem me falar milhões de coisas, mas eu sei que é a voz de Deus. Eu sei que é a direção de Deus. Eu sinto. Você está entendendo? Então isso é a voz de Deus. Sentir. Agora, quando, escute bem com muita atenção, quando não é a voz de Deus, eu tenho dúvidas. Aí eu começo a dizer, Fábio, estou na dúvida, estou na incerteza. Então, insista, não tenha dúvidas, peça a direção, o direcionamento do Pai. A insistência, ela sempre vai vencer a resistência. Não pare com qualquer latido assustador de cães. Porque nós estamos, minha gente, nos direcionando a caminhos desconhecidos, não é? Você não quer novidade de vida? Você não quer bênçãos grandiosas? Você quer, né? Se não está buscando isso, amém, glória a Deus, está, que bom, que bênção, glória a Deus, sim, mas há caminhos desconhecidos. Há lugares que a gente nunca andou, há coisas que a gente nunca fez. Então, você sempre vai ouvir os latidos. E se você se amedrontar e fugir, você não vai chegar ao objetivo. Pode demorar anos, Fábio? Pode demorar anos, muitos anos? Pode. Deus fez uma promessa para Sara e para Abraão e demorou anos. Anos. Mas eles desistiram? Não. Era uma loucura acreditar no que Deus prometeu? Era. Era impossível de Deus fazer aquilo? Não. Você está entendendo? O que é impossível para o homem é possível para Deus. Você precisa resistir. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é numa pedra, viu? Não é só em pedra. Esse ditado eu descobri na lei da engenharia, né? Numa regra da engenharia, no conhecimento, né, dos engenheiros, que não é só em pedra. É em muro, é em fortalezas, é em muralhas, é em muros com uma grande estrutura. Não há estrutura, eu descobri isso há esses dias, né? Que não há estrutura de concreto que resista à água. Pode ser uma pequena vazão, pode ser pequena, mas não há estrutura que aguente. Pode passar os anos, mas uma hora o muro vai cair. Você está entendendo? Uma hora o muro cai. Então, minha gente, você é essa pequena corrente de água. Eu sou essa pequena corrente de água. Podem ter muralhas ali, né? Mas eu vou insistir. Uma hora eu vou derrubar. Uma hora tudo vai cair por terra, porque eu vou insistir. Eu sou essa pequena vazão de água. Isso se chama insistência. Você está entendendo? Insistência que vence a resistência. É forte isso, né? Eu vou orar por você agora. Nós vamos orar juntos, viu? Nós vamos orar juntos. Mas não desista. A oração
Não é algo que eu preciso orar hoje, me fortalecer hoje, Fábio. Muito obrigado, está tudo muito bem, eu vou embora, daqui 30 dias eu volto. Minha gente, não funciona assim. Quando eu estiver precisando mesmo, eu retorno. Muito obrigado. Você entende? Não, não é assim. A oração ela tem que ser constante. É constância. Não é eu buscar a Deus num dia e voltar só no mês seguinte. Ou no ano seguinte, quando as coisas apertarem. Não, não é. Não é. Quando você ouvir o latido de cães, não mostre medo. Mostre autoridade. Você tem essa autoridade. Você já não viu isso? Se você mostrar medo para o cão, mostrou medo para o cão vai tomar conta. Você já viu que o cão ele sente que quando uma pessoa tem medo dele? Você já viu isso? Você já ouviu isso? Olha, o cão ele sente quando uma pessoa tem medo. Você já viu isso, né? Já viu. Eu sei. Eu também já vi. E é uma grande verdade. Ele sente quando uma pessoa tem medo. Se vista dessa ousadia, dessa coragem e siga o seu caminho. Se você ouvir latidos de cães, não tem problema não. Você vai usar a sua autoridade. E ele vai cair por terra. Amém? Eu quero agradecer aqui todas as contribuições através de estrelas. Que Deus te abençoe, multiplique 100 vezes a mais. Você que é mantenedora do nosso ministério, apoiadora do nosso ministério, né? Você que envia ofertas através do Pix também, do nosso e-mail, que Deus multiplique 100 vezes a mais. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus e multiplique. Amém. Agora eu vou orar por você. Depois que eu orei pelos ofertantes, eu quero orar por você aqui e abençoar a sua vida. Diga: Senhor, eu quero insistir e não vou ter medo. Fala aí. Senhor, eu vou insistir e não vou ter medo. Fala mais uma vez, com voz de autoridade: Senhor, eu vou insistir e não vou ter medo. Deus, aqui estão as tuas filhas. Obrigado pela sua palavra hoje revelada, nós nos fortalecemos. Ela vai insistir e vai vencer toda a resistência do inimigo. Eu sou essa pequena vazão de água que com o tempo derruba qualquer muralha. Obrigado, Senhor, porque nós ouvimos a sua palavra e não teremos medo de latido nenhum de cão, porque usaremos a nossa autoridade. Obrigado. Eu vou insistir, meu Deus, e não vou ter medo. Abençoe todos aqui que compartilharam esse vídeo, que já estão nos seguindo aqui nas nossas 2 páginas, Fábio Nunes Motivação, Orações do Fábio Nunes. Aos que são inscritos no nosso canal do YouTube, estenda a sua mão e abençoe, porque aqui é a rotina espiritual. Abençoe a todos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Diga: eu tomo posse da minha bênção no dia de hoje, em nome de Jesus. Fala mais uma vez aí, vamos lá? Eu tomo posse da minha bênção no dia de hoje, em nome de Jesus. Diga: eu vou insistir. Mais uma vez, eu vou insistir e o inimigo vai fugir. Fale mais uma vez: eu vou insistir e o inimigo vai fugir. Eu te abençoo, minha irmã, a partir de agora. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Muito em breve você vai contar um testemunho, você vai testemunhar, você vai mandar mensagem que o milagre chegou, que o milagre aconteceu porque você resistiu. Insistiu e Deus te deu a vitória.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Proteja você, a sua casa e a sua família, que os anjos te guiem e te direcionem para o melhor caminho desde agora e para todo sempre. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Diga graças a Deus e amém. Fale mais uma vez aí. Louvado seja Deus, graças a Deus e amém. Mais uma vez com fé, vamos lá. Louvado seja Deus, graças a Deus e amém. Deus te abençoe.